Meus amados e diletos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, capital de Portugal. Eu quero mandar um abraço todo especial à minha família em Cariacica, no Espírito Santo, a minha mãe Efigênia e meu pai Manuel, como também para todos os meus irmãos e todos os meus tios, tias, primos e primas, todos os meus parentes, como também a minha sogra, ali de Linhares, no Espírito Santo, o meu cunhado, a toda a parentela da minha esposa. Já são 10 anos a viver aqui em Lisboa e eu tenho orado todos os dias pela vida de todos os meus parentes ali no Espírito Santo. Deus vos abençoe. Também quero agradecer aos irmãos que têm estudado o curso de teologia. Você que ainda não está estudando, basta anotar o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com. pastorronaldopereira@hotmail.com. Hoje vamos falar sobre crentes desviados. É possível um crente se desviar? Tem fundamento bíblico essa questão de orar por crentes desviados? Eu, pastor Ronaldo Pereira, não oro por crentes desviados. Eu não encontro subsídio bíblico, eu não encontro suporte bíblico para orar por crentes desviados. Afinal, crentes desviados não se deve orar por eles. O crente desviado, senhoras e senhores, tem que ser tratado na palavra do Senhor. Tem que ser tratado aqui na correção do Senhor. Davi chegou a registrar em um dos seus salmos: a tua vara e o teu cajado me consola. Portanto, crente desviado não se deve orar, mas deve ser chamado a atenção dentro da palavra do Senhor. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 15, que trata da questão da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. 3 situações totalmente distintas. A parábola da ovelha perdida diz que um pastor, um homem que perdeu uma das ovelhas. Não foi a ovelha que se perdeu. Este versículo não se refere de forma alguma a crentes desviados. Até porque, senhoras e senhores, meus amados e diletos irmãos, não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro até o último livro, não existe essa designação, essa terminologia, crente desviado. Isso é criado pela mente humana. Não existe esse termo, estas palavras, crente desviado. Portanto, na ovelha perdida, nesta parábola, um pastor que perdeu uma ovelha foi em busca desta ovelha. E é interessante que no versículo 7 de Lucas capítulo 15, digo-vos que assim disse Jesus: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vejam vocês, Jesus se referindo que haveria muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, se referindo a um pecador, a não chamado crente desviado, como muitos andam a dizer por aí, se referindo a pecadores que se arrependem, a não pessoas que se intitulam ser crentes desviados. Crente desviado, atenção, você que é um crente que se diz ser desviado, você volte o mais rápido possível para a presença do Senhor, porque segundo a Bíblia está registrado lá no livro de aos Hebreus, que esses tais estão expondo Cristo ao vitupério. Quantas pessoas que andam de igreja em igreja pedindo: pastor, ora por mim, mas ele mesmo nunca ora, ele mesmo nunca se arrepende. Muitos chegam: pastor, ora porque eu estou passando por uma situação muito difícil, não sabendo ele
que não é a oração do pastor ou da pastora, do líder, que vai resolver os problemas. O maior de todos os problemas já está incutido na vida dele, que é o fato dele estar fora do evangelho, fora da chamada igreja. É ele que tem que se corrigir, é ele que tem que voltar para os caminhos do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, vejam vocês que no versículo do capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo de número 13, diz assim: e poucos os dias, depois do filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O filho pródigo pediu a sua parte ao pai. Quem sabe se encontrou um tanto obsoleto, ultrapassado. Não havia para ele, naquele contexto, nada que despertasse ao seu bel prazer. E ele vai embora e começa a passar dificuldades. Este versículo se refere àqueles crentes que se afastam da igreja, que se afastam do evangelho pelas suas próprias pernas. Ou seja, o filho pródigo, quando caiu em si, diz a Bíblia, que ele mesmo chegou a dizer a partir do versículo 17, e tornando em si, está aqui na palavra do Senhor, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Você que é desviado, você tem que ser tratado aqui na palavra do Senhor, é aqui, ó, na Bíblia, aqui na doutrina do Senhor. Para com essa ideia de ficar frequentando uma igreja a cada dia, pedindo oração, e você nunca acerta a sua vida diante do altar do Senhor. Mas a palavra de Deus está nos exortando aqui, no que diz respeito ao filho pródigo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Você que está desviado, você que está afastado, para de ficar usando os pastores para orar por você, até porque você sabe que pela misericórdia de Deus, Deus vai atender as orações dos pastores, das pastoras, dos que exercem liderança naquela igreja. É tempo de cair em si, é tempo de retornar à casa do Pai, onde você foi liberto, onde você foi transformado, onde Deus te abençoou, você e a sua família. Meus irmãos, meus amados e diletos irmãos, senhoras e senhores, diz a Bíblia que aquele jovem caiu em si, lembrou da casa do Pai, e no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Caiu em si. É tempo desses chamados desviados cair em si e parar de ficar indo em igreja para fazer campanha de prosperidade, campanha de cura divina. Se você precisa se libertar do pior de todos os males, que é a chamada ingratidão. A ingratidão é pior do que o câncer. A ingratidão é pior de qualquer coisa. Volte enquanto é tempo na presença do Senhor e agradeça a Deus pela sua misericórdia. Meus amados e diletos irmãos, eu vejo aqui a ingratidão. Eu vejo que aquele filho pródigo quis provar tudo aquilo que ele não provou quando estava a viver com a sua família. Também aquele filho pródigo caiu em si, caiu no chamado saudosismo. Vejam vocês, quantos crentes desviados. Há uma pesquisa no Brasil, meus irmãos, senhoras e senhores, você que me assiste nesse exato momento esta mensagem, vai um alerta. Existe uma igreja evangélica de milhões seguindo ao Senhor Jesus, mas também existe uma outra chamada igreja só de crentes desviados, cada um buscando subterfúgio para se justificar a sua saída do evangelho. Ah, eu não gostava daquele pastor. Ah, eu fui perseguido. Quem morreu na cruz do Calvário foi o pastor, foi a pastora. Você pode mudar até de igreja evangélica. É mister que isso aconteça. Igreja não salva, mas você não pode mudar de senhorio. Você pode mudar de bairro, mas não mude de senhorio. Você pode mudar até de país, mas isso não justifica você quebrar a sua comunhão com o Senhor.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está ouvindo esta mensagem, a mensagem é exortativa. A mensagem parece ser dura, mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Mesmo que a correção no começo parece ser não muito boa recebida, mas quem corrige é o Senhor. Na história da ovelha perdida, o pastor perdeu uma ovelha, não foi a ovelha que se perdeu. Na história do filho pródigo, não foi o pai que perdeu o seu filho, mas foi o filho que perdeu a casa do seu pai. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou com as suas próprias pernas. Você que é desviado, volte para a igreja com as próprias pernas, para fazer campanha de cura divina, para fazer campanha de prosperidade. Você vai com as suas próprias pernas. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse espírito terrível na sua vida que está desviado. Esse espírito de soberba, de autojustificação, esse espírito de inquietação na sua vida, volte enquanto é tempo. Meus amados e diletos irmãos, quero vos dizer que o crente desviado, o chamado crente desviado, que nem na Bíblia não tem, nem esse termo não existe na palavra de Deus, e não existe uma referência que nos diz que temos que orar para esses tais chamados crentes desviados. Se não existe na palavra de Deus, são crentes piratas, não são crentes reconhecidos na palavra do Senhor. Da mesma forma que saiu com as próprias pernas da casa do pai, também tem que cair em si, como aquele filho pródigo, que diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele lembrou das coisas maravilhosas que tinha na casa do pai. E ele voltou. Se arrependeu. E o pai o honrou. Você que está afastado da igreja, é tempo ainda de voltar. Mas volte com as suas próprias pernas, porque a salvação é individual. Mas pare de usar os pastores. Pare de ficar de igreja em igreja fazendo campanha. Isso não resolve. Isso é sacrifício de tolo. Você pode jejuar, você pode fazer campanhas, mas você cometeu um dos maiores erros, que é o erro da ingratidão, como aquele filho pródigo. Que você volte hoje. Não espere que alguém ore por você. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados e diletos irmãos, Deus vos abençoe. Estaremos em breve trazendo outras mensagens. E quero vos dizer uma outra coisa. Muitos crentes estão na condição dos chamados crentes desviados por culpa de muitos pastores. Atenção, você que é pastor, você que é líder, não existe referência na Bíblia para que você ore por esses crentes chamados crentes desviados. É por isso que esses crentes estão aí sem vergonhas. Por isso que esses crentes se tornaram sem vergonhas. Não querem mais irem para a membresia de igreja nenhuma. Querem ficar atrás de campanha de prosperidade. Querem ficar atrás tomando banho de óleo nas igrejas. Porque você mal acostumou. E digo mais, há muitos pastores sem escrúpulo nenhum que usam essas pessoas apenas para levantar os seus dízimos e as suas ofertas. Pastor, você que é líder, seja fiel, seja honesto para com seu Senhor. Zele por aquela vida, zele por aquela alma, trazendo esse crente para a palavra do Senhor, para a doutrina do Senhor. Muitos aí até o colocam como dizimista, alimentando uma falsa expectativa na vida dessas pessoas que não querem se voltar para a presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou dizimista da igreja. Ah, pastor, eu faço todas as campanhas. Naquele dia, você vai ouvir do Senhor: maldito, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Em nome do Senhor Jesus, não vá
na conversa desses tais pastores, que só querem o seu dízimo, a sua oferta, mas aqui na palavra do Senhor, volte hoje, faça como o filho pródigo que caiu em si e voltou com as próprias pernas para a igreja do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, meus amados e diletos irmãos, que você tenha uma semana abençoada, você que é fiel, você que tem passado luta e dificuldade, mas vale a pena ser fiel. Seja fiel, pois a Bíblia diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus tem promessas grandiosas para a sua vida e para a sua família. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, a qual estaremos trazendo uma nova mensagem para a sua vida, para a sua família. Deus abençoe o vosso ministério, a vossa igreja, seja na cidade, seja na zona rural, seja lá no interior brasileiro, seja na roça, seja aqui na Europa, seja aonde for, você que está ouvindo essa mensagem através do tablet, através do seu computador, ou quem sabe até mesmo do seu telemóvel, do seu celular, dentro do seu carro, na sua residência, no seu trabalho, onde quer que esteja. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.